Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. E vamos tentar analisar como pode ser o Bahia de Rogério Ceni, como ele pode usar o elenco que tem à disposição. É um bom elenco, mas nada demais, nada demais. E como poderia ser a escalação, o esquema tático de Rogério Ceni neste vídeo. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e também ative o sininho das notificações. Portanto, meus amigos, este é um vídeo de análise. Eu analisei muito bem, me lembro muito bem de como jogava o Fortaleza de Rogério Ceni. Vou pegar o Fortaleza como exemplo, porque foi o melhor momento do Rogério Ceni como treinador. Tá? Não foi no Flamengo, não foi no São Paulo, foi no Fortaleza que ele mostrou o seu melhor. E ele pode aplicar o sistema que ele usava no Fortaleza neste Bahia de forma semelhante. Tá? Então assim, ó, como o Ceni pode formatar o Bahia? Como pode ser a escalação do Bahia com os jogadores que tem à sua disposição? Sem o Caule, que vai voltar só lá daqui a um mês, mais ou menos, 3 semanas. Né? Nos tempos do Fortaleza, tá? Foi o melhor momento do Ceni na carreira como treinador. O que ele fazia? Ele potencializava os jogadores ao máximo. Tá? Extraía o máximo que podia da equipe. E o Ceni ousava. O Ceni chegou a jogar com 4 ou até 5 atacantes ainda. E o Bahia tem bons atacantes à disposição. Jogava no esquema 4-2-4, uma linha de 4, 2 volantes e 4 atacantes. Claro, o meia também como um meia ofensivo, muito se aproximando dos atacantes. Mas era um posicionamento conservador. Já vou explicar como é que funciona isso, tá? No papel era um 4-4-2, ou seja, uma linha de 4 na defesa, o meio de campo compacto com 4 jogadores e 2 atacantes mais fincado à frente. Mas os meias jogavam mais abertos, tá? Mais na frente tinha o David, vocês se lembram do David? No Fortaleza jogou muita bola, fazia muitos gols. No Inter e no São Paulo não está bem o David. Por isso que já estão falando aí que ano que vem o David pode vir para o Bahia, principalmente pelo fato de ele não estar bem no São Paulo, mas não sei se é o caso. Ele vive uma fase muito ruim. Tá? E o David jogava como um segundo atacante e o Wellington Paulista era mais fixo. Eram os dois atacantes, David e o Wellington Paulista. No Bahia, o Everaldo, que ele já teceu elogios sobre esse jogador, pode ser o jogador mais fixo, e o Biel como um segundo atacante, fazendo aí às vezes de David no caso. E esse posicionamento permite que os pontas, aí vão ser mais 2 atacantes na ausência do Caule, tá? Os pontas em linhas mais fechadas, tá? Pontas ajudando também na marcação. Os pontas poderiam ser, por exemplo, o Ratão e o Ademir, neste momento. Ou até mesmo o Jacaré, né? E quando atacam, ou seja, ele tem um posicionamento mais defensivo, ajudando na marcação, mas quando atacam, eles partem para cima. Partem para cima. E aí pode ser ou o Ratão, o Ademir, pode ser o Biel e o Ademir, ou pode ser o Jacaré e Ratão, enfim, dependendo das peças disponíveis no momento. Tá? E o Fortaleza do Rogério Ceni era um time extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado. Apesar dos 4 ou 5 atacantes, não usa tanta profundidade assim, né, para poder justamente fechar as linhas. O time do Bahia, o elenco do Bahia é bom, mas é limitado. Como eu falei antes, não é um grande elenco, não. É um elenco ilimitado.
tecnicamente falando. Por isso, tem que ser mais compactado. Tá? E esse equilíbrio é importante principalmente entre os volantes. Os volantes no time do Rogério Ceni fazem uma função muito importante. Enquanto Juninho, isso no tempo do Fortaleza, cobria mais a defesa e ajudava com lançamentos precisos, viradas de bola também se verificava neste jogador importantíssimo no esquema do Rogério Ceni nos tempos do Fortaleza. Felipe, também jogador de qualidade, era mais vertical, era mais ofensivo, partia mais para cima. No Bahia, o Rezende pode ser o que o Juninho fazia, ou seja, mais defensivo, mais ajudando na marcação, mais praticamente sendo um terceiro zagueiro. E o Tassiano mais ofensivo, aquele que parte para cima, aquele que pisa na área, como o Tassiano gosta, com muita liberdade, né? Em alguns momentos, chegando na área para concluir. Portanto, essa opção 4-4-2, mas com 4 atacantes, ou seja, os pontas se juntando aos atacantes. Fortaleza tinha uma superioridade numérica, tanto defensivamente quanto ofensivamente, nesse esquema que o Rogério Ceni implantava. E assim, o Fortaleza era um time muito estratégico. O Rogério gosta muito de estudar exaustivamente cada jogo, cada adversário. Ele estuda, fica horas e horas. Segundo bastidores, ele ficava de madrugada estudando os adversários. Cada jogo é um jogo, cada adversário é diferenciado. E, dependendo do jogo, pode mudar tudo. Pode mudar as peças, pode mudar o sistema, pode mudar a forma de jogar. Como os laterais, por exemplo. Né? Caso o jogo seja mais fácil, ou seja, de um adversário de menor potencial de qualidade, pode controlar a partida, pode ter muito mais posse de bola, pode dar ênfase à posse de bola. Mas se o jogo é difícil, se o adversário é mais qualificado, adversário mais forte, o time fica um pouco mais defensivo, um pouco, né? Com um jogo mais direto, com lançamentos, com toques verticais mais rápidos. Mas isso não significa que o Bahia vá abdicar do estilo de jogo. Tá? No futebol não existe apenas uma forma de jogar. No futebol não existe uma regra pré-determinada. Futebol é variável. E o que o Fortaleza fazia? Pois tinha um jogador que conduzia a bola, poderia ser o Felipe, poderia até ser o Juninho, mas Juninho atuava mais defensivamente. E até não ter mais liberdade. Ele atrai mais de um marcador. E com isso, os outros companheiros da sua equipe ficam liberados. Né? Às vezes ele atraía 3, 4 jogadores. Isso pode ser feito mais adiante com o Caule, por exemplo, que tem essa habilidade. Consequentemente, os companheiros ganhavam mais liberdade e poderiam ser acionados com mais facilidade. E esse jogador, conforme eu falei, futuramente, daqui a 2, 3, sei lá quanto tempo, pode ser o Caule, quando estará recuperado. Mas enquanto isso, o Juba pode fazer essa função. Ele tem uma técnica mais apurada. Ou até mesmo o Biel. Né? E como o Rogério Ceni foi um goleiro histórico no São Paulo, né? Em um estilo de jogo moderno, tá? O goleiro participa mais, inclusive na construção de jogadas. E o goleiro pode ser um falso líbero, por exemplo. Tá? Felipe Alves, no tempo do Fortaleza, era quase que um líbero. Né? Sua participação era essencial para ter um jogador de linha a mais na equipe. E aí a formação
viraria o 1-4-4-2, com o goleiro participando ativamente do jogo. E o Marcos Felipe vai ser orientado para isso. E outra situação importante que o Rogério Ceni pode dar de contribuição para o time do Bahia é a bola parada. O Rogério Ceni era um expert nisso. O cara cobrava falta como se fosse com a mão, colocava no ângulo muitas vezes. E quantas vezes quanto tempo o Bahia não faz um gol de falta? Pode ser aproveitado também essas bolas paradas nas cobranças de escanteio, nas faltas laterais para cruzamento na área. Tudo isso o Rogério Ceni pode dar de contribuição para a equipe do Bahia. Né? Nessa situação aí do goleiro participar ativamente do jogo, é aquela situação, fazer o mais com menos. Né? Então o Bahia teria um jogador a mais na linha do que os adversários. É extrair o melhor de seus atletas. Por isso que o Fortaleza do Rogério Ceni vencia times como o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, né? Foi campeão nordestino em cima do rival Ceará, que hoje o Ceará está numa situação de Série B, mas na época era forte o Ceará. E com isso vou esboçar aqui uma possível escalação. Claro que as peças podem ser alteradas, né? Mas uma possível escalação seria o seguinte: o Marcos Felipe, o goleiro, não tem a menor sombra de dúvidas, né? Na ausência dele, o Danilo Fernandes pode ocupar essa vaga. O Gilberto como lateral direito, Canu e o Vitor Hugo formando a dupla de zaga e o Cândido na lateral esquerda. Os dois volantes, Rezende e Tassiano, ou pode aparecer o Acevedo também. E como o meia armador, o Caule, futuramente, e na ausência deste, o Juba. Pode ser o Léo Cittadini? Pode, mas o Cittadini, por enquanto, não mostrou as qualidades técnicas suficientes para ocupar a titularidade nessa posição. Mas Rogério Ceni pode ver com outros olhos, pode treinar melhor o jogador e o Cittadini pode se encaixar ali. Mas eu apostaria no Juba nesta posição. E o Everaldo como atacante fixo, Ademir e Biel como os pontas a auxiliá-lo. Essa seria a escalação inicialmente. Não, claro, as peças podem mudar. Daqui a pouco ele tira o Ademir, põe o Jacaré. Daqui a pouco ele tira o Biel, põe o Ratão. Ou o próprio Everaldo sai para entrar o Mingote. As peças podem variar. Mas a formatação deve ser mais ou menos essa. Repetindo: Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Cândido. Rezende, Tassiano e Caule ou Juba. Ademir, Everaldo e Biel. Caule volta daqui a umas 2-3 semanas. Portanto, enquanto o Caule não está, poderia colocar ali ou o Biel ou o Juba. Essa é a formatação do Rogério Ceni provável, né? A gente nem viu nenhum treinamento ainda, mas baseado no que se tem do jeito do Ceni gostar de colocar o seu time em ação, seria mais ou menos isso. Quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Você concorda com essa formação? Você concorda com as palavras ditas aqui? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem informações, opiniões, análises e tudo sobre o Bahia. Muito obrigado. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Beijo no coração e fique com Deus.